Graças a paz, minha irmã. Graças a paz, meus irmãos. Graças e paz, irmã Lenice. Irmão Antônio, Jean, graças e paz. Deus abençoe, queridos. Graças e paz, queridos. Que bom que nós estamos de volta aqui na nossa quinta-feira. Não é? Quero louvar a Deus pela vida dos amados que têm nos acompanhado, nos abençoado. E espero que nós estejamos sendo bênção na vida de cada um de vocês. Nós queremos glorificar a Deus, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos abençoado, nos enchido com a sua graça, com a sua misericórdia, não é? Nos guiado pelo seu Espírito Santo, e isso é tremendo. Nós sabemos o quanto que nós somos indignos de tudo isso, não é verdade? Nós sabemos o quanto somos humanos e o quanto somos indignos dessa graça, dessa bênção, desse cuidado de Deus. E nós queremos orar pela sua casa, pela sua família, queremos orar pela sua cidade. Eu quero que você coloque a sua cidade na presença do Pai. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo de uma crise de proporções mundiais, não é verdade? Então nós temos orado
no meu caso, eu tenho orado muito para que nós, como Igreja do Senhor, tenhamos discernimento desses tempos difíceis. Uma coisa é certa, Jesus sempre fez as coisas dizendo que era necessário que se cumprisse com aquilo que está escrito na palavra. Há um tempo atrás, nós ministramos uma palavra aqui, e a pergunta era: qual o seu sentimento pelo fato de que as Escrituras estejam se cumprindo? Qual o seu sentimento, o seu comportamento diante do fato do cumprimento da palavra de Deus? Porque muitas vezes nós oramos e não somos respondidos, eu diria, da maneira que gostaríamos, porque Deus ouve, Deus responde às nossas orações, mas muitas vezes não da forma que nós gostaríamos. Por quê? Porque muitas vezes Deus está cumprindo com algo já dito na sua palavra e nós queremos que Ele impeça isso. Então Ele não vai impedir algo que Ele já disse que deveria e que iria acontecer. Nós sabemos que nenhuma palavra de Deus, nenhuma palavra que saiu da boca de Deus deixou de se cumprir. E a palavra de Deus diz que haveriam essas coisas. Então o que nós precisamos pensar aqui? Nós precisamos orar para que o Senhor nos dê discernimento, nos dê graça, nos dê obediência, nos dê compreensão do que somos, do que precisamos fazer, qual a nossa participação em tudo isso. Não é verdade? Então nós precisamos entender que sal e luz nessa terra é a Igreja do Senhor. Nós entendemos que a porta de entrada para a salvação nesta terra é a Igreja do Senhor. Porque a Igreja do Senhor é o corpo de Cristo e é Cristo que salva. Então nós precisamos, diante disso, buscar no Senhor discernimento, buscar no Senhor lições trazidas nesse tempo. Então a palavra de Deus diz claramente que haveria esse tempo. E nós não podemos estar em dúvida quanto ao nosso sentimento acerca disso. Que deveria ser de alegria. Mas nós estamos orando para Deus parar com tudo isso, para Deus não cumprir com aquilo que Ele já disse. O Senhor nos coloca para dentro de casa e nós oramos para Ele, para nós voltarmos para o templo. Então nós temos uma dificuldade, por quê? Não dá para lutar contra o Senhor, querido. Não dá para combater o Senhor naquilo que Ele se propõe a fazer. Por isso que a palavra de Deus diz que nós sabemos que nós seremos atendidos em tudo que oramos, em tudo que pedimos, quando pedimos segundo a sua vontade. E como é que nós sabemos qual é a vontade de alguém? Como é que nós descobrimos a vontade de alguém sem ele dizer qual é? Quando nós convivemos, quando nós compartilhamos vida, quando nós caminhamos juntos. Então nós começamos a aprender a discernir os olhares, os gestos. Na verdade, uma pessoa que convive conosco há muito tempo, ele faz um gesto e nós já sabemos o que ele está querendo. Ele respira diferente, nós sabemos que está respirando diferente. Na é verdade, se ele olhar de uma forma diferente, nós já sabemos. Então, na realidade, eu me lembro que nos tempos anteriores, nos tempos passados, um pai olhava para um filho e o filho já sabia. O filho estava aprontando, o pai dava uma olhadinha e ele já sabia que aquela era um sermão, era um momento difícil que ele ia passar em casa quando chegasse daquele momento ali. Então nós sabíamos qual era a vontade, o que o nosso pai estava querendo dizer.
E hoje nós temos muita dificuldade em saber o que o nosso pai está fazendo, o que o nosso pai está querendo, o que o nosso pai está projetando, o que o nosso pai planejou e até mesmo o que o nosso pai falou. Por quê? Porque nós estamos tendo um relacionamento muito superficial com o pai. Talvez só naqueles momentos que nós muito precisamos, que nós procuramos o Pai. Talvez naqueles momentos que a gente fala, e aí, velho? Beleza? E aí, coroa? Não é? Em relação ao nosso Pai terreno. E nós estamos querendo nos comportar da mesma maneira com o Pai celestial. Mas nós precisamos discernir esse tempo. A Bíblia diz que haveria esses tempos difíceis. Além disso, o Senhor ainda diz, olha, isso ainda não é o fim. Ou seja, ainda não é o caldo grosso. Então a gente precisa discernir esse tempo. Saber que Deus é amor, Deus é amoroso, Deus conhece nós, detalhes mínimos que nós não conhecemos, Ele conhece. Eu gostaria de orar nessa hora. E depois nós vamos ler uma palavra e vamos continuar falando de desertos nessas quintas-feiras. E nós falamos de uma mesa no deserto, nós falamos... não fui na outra quinta-feira, me parece que foi num domingo que eu falei sobre uma mesa no deserto, mas como a gente está falando como deserto, que agora nós incluímos aquela palavra nessa série, e nós falamos na quinta passada sobre Agar. Se você for olhar direitinho, você vai ver que eu coloquei Agar, parte 1. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre Agar. A história de Agar é uma história muito pequena. É uma história muito curta. Eu ouvi alguém dizendo um negócio muito interessante. Poucas pessoas na Bíblia o Senhor falou muito delas. E muitas pessoas o Senhor falou pouco sobre elas. Então, Agar é uma dessas muitas pessoas que o Senhor falou pouco sobre ela. Mas a história de Agar, apesar de curta história, apesar de uma história rápida, ela contém 2 momentos desérticos. 2 momentos no deserto. Olha isso. Nós poderíamos dizer nessa pequena trajetória, nessa pequena história da trajetória de Agar, nós dizer que ela é uma mulher de desertos. Porque nessa pequena história ela já vai nos mostrar 2 desertos, e esse deserto aqui tem uma coisa muito interessante sobre ele, que eu gostaria, algumas coisas interessantes sobre ele, que eu gostaria de pensar com você nesta noite. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer a Deus pela vida de cada pessoa que já está participando dessa live, daquelas que irão ver depois, daquelas que estão vendo a Deus através do YouTube. Não sei que dia é que essa pessoa vai estar vendo, mas eu sei, ó Deus, que a sua palavra ela não perde a validade, ela é viva, ela é eficaz, ela cumpre o seu propósito, seja aqui, seja onde for, seja hoje, seja no dia que for. Eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a cidade dessa pessoa que está orando comigo agora. O Senhor conhece a situação da sua cidade. O Senhor conhece a situação do seu estado. Ó Deus, essa pandemia tem deixado a humanidade perplexa muitas vezes, e em outras vezes desapercebidas também. E nós, muitas vezes, ó Deus, não temos visto isso como uma questão espiritual, mas simplesmente como uma questão de epidemiologia, de epidemia, de pandemia. E eu quero colocar diante do Senhor, então, a vida das nossas cidades, da nossa nação. Quero colocar nas suas mãos as nossas lideranças federais, estaduais, municipais, Pai, em nome de Jesus. Entre tudo isso, em meio a tudo isso, está a sua igreja. Nesse tempo está a sua igreja na face da terra para Deus dar as respostas que o mundo precisa ouvir.
Então, Deus, que a tua igreja possa discernir esse tempo e que haja sabedoria vinda do Senhor para os nossos corações, para as nossas vidas, Pai. Fala o nosso coração mais uma vez, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, querido, compartilhe aí, né, convide alguém, né, e deixa aí seu recado. Nós amamos quando vemos aí um recado seu aí, nós vamos estar dando um curtir aí no seu comentário para mostrar para você que nós lemos, que nós estamos felizes porque você está participando. Deus abençoe em nome de Jesus e que essa palavra seja hoje uma palavra que vai de encontro àquilo que você está precisando. Eu tenho dito aqui que eu aprendi que a mensagem da palavra de Deus não é para a gente gostar, não é para a gente se deleitar, é para a gente entender. Não é verdade? A gente precisa entender o que a palavra está dizendo. Eu quero ler com você hoje Gênesis 21. Gênesis 21, verso 14 ao verso 21. Diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Pois é, nós falamos na semana passada e tratamos acerca de que depois de castigada pela Senhora, de fustigada pela Senhora, Agar decide fugir. E ela então foi direto em direção ao deserto, mas lá ela viu uma fonte, parou naquela fonte e ficou ali. Sozinha, grávida, sem nada. E a palavra de Deus diz que naquele local ali o Senhor a encontrou e a mandou de volta para sua senhora, e falou que era para se humilhar lá, porque havia uma promessa. E ela voltou, né, e ela passou por aquele primeiro deserto. Deserto que foi gerado pela sua infantilidade, foi gerado pela indignação da sua senhora, não é? Então, foi um deserto provocado por ela, eu diria. É o que acontece muitas vezes conosco. Às vezes passamos por deserto que nós mesmos provocamos, que nós mesmos criamos.
Foi essa lição que nós aprendemos. A mensagem está aí também, você pode ver depois se você quiser. Então nós falamos sobre Agar nessa parte 1 e hoje nós queremos ver. Hoje nós veremos Agar de novo no deserto. De novo. Agora, cerca aí de 16 anos depois. Aproximadamente aí 16 anos depois. E nós, então, só em pensar que ela passou por um deserto, voltou para a casa da sua senhora, obedeceu a voz de Deus, olha isso. Gerou aquele menino, deu o nome que Deus havia mandado dar. E ela, depois de 16 anos, se encontra de novo no deserto, agora com aquele adolescente, aquele menino, que era quase um rapaz. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu aprendo uma primeira lição aqui. Que o deserto pode se repetir. Pode ser que você esteja passando por um deserto hoje, mas que você já tenha passado por outros anteriormente e tenha vencido eles, mas agora você está achando que não vence esse. Agora talvez no deserto que você está, você até esqueceu dos outros que passaram e como você venceu. E às vezes a gente se esquece, sempre parece que o deserto que a gente está vivendo agora é o pior, e parece até que seja o primeiro que nós estamos vivendo. Então, escute, preste atenção nisso aqui. Os desertos podem se repetir na nossa vida. Agar está de novo no deserto. Agora, diante disso, eu quero ser bem assim, bem direto hoje aqui. Diante dessa questão de ela estar de novo no deserto, e agora nós sabemos que é uma outra situação. Agora ela está 16 anos mais velha. Agora tem um menino de 16 anos com ela. Agora ela é uma mulher mais madura. Agora é uma mãe de um filho de 16 anos já. Agora ela não está lá porque ela foi infantil. Agora ela não está lá porque ela provocou o deserto. Agora ela foi enviada para o deserto. Ela foi despedida para o deserto. E ela é uma mulher mãe do filho de um homem extremamente próspero, extremamente rico. E a Bíblia que ele coloca pão, eu não sei quanto de pão, para quantos dias. Mas ele dá a ela provisões, ele dá a ela pão. E dá a ela um odre de água. O odre de água, é claro que ele devia ser reabastecido. Porque a água, se fosse muita água, ela ia envelhecer ali, ela ia esquentar. Então ele deu um odre de água. Era uma vasilha para que ela pudesse reabastecer de novo. Mas ela saiu errante pelo deserto. Rapaz, ele não diz que o pão acabou, mas que a água acabou. E quando a água acabou, diz a palavra do Senhor que ela então, olha só o que ela faz. Olha o texto. E tomou pão, o Abraão tomou o pão, de madrugada os deu, e pondo o seu ombro também deu o menino, despediu, e ela partiu andando errante pelo deserto de Berseba, e consumida a água do odre, acabou-se a esperança. Porque agora não era nenhuma decisão dela, ela não estava preparada para ir para o deserto, não estava querendo ir para o deserto, não foi decisão dela, mas agora ela está indo e a água acaba. É um deserto. É um deserto. Lembra que é o deserto de Berseba. E a palavra Berseba quer dizer poço de juramento, pensa bem. Então tinha um poço ali. Tinha um poço por ali. Mas ela estava no deserto e ela acabou a água, ela lança o menino debaixo de uma árvore,
e ela sai de perto, ela se assenta longe. Ela se assenta lá uns 200 metros longe. E diz, eu não quero ver esse menino morrer, eu não quero nem ver. Eu não quero ver. Eu não aguento ver isso. É meu filho, mas vai morrer, vamos morrer nós dois. Acabou a água, agora é só esperar a morte. Não adianta comer pão sem água. Então ela sentou-se e ela chorou. A primeira coisa que, depois de entender que o deserto se repete, eu quero lembrar você de algumas coisas que podem acontecer no deserto e que até acontecem no deserto. Eu não sei quantos estão vivendo no deserto. De alguma maneira. Seja ele no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito emocional. Eu não sei. Mas, se você está vivendo algum tipo de deserto, eu gostaria muito de poder orar com você depois. E às vezes nós estamos vivendo deserto e nós somos cientes disso, mas nós perdemos a noção do que fazer. Olha o que acontece com Agar. Eu aprendo aqui com Agar que no deserto, nós precisamos ter cuidado para não nos afastarmos da promessa ou das promessas do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque o deserto, ele pode nos empurrar para longe das promessas de Deus. As nossas atitudes diante do deserto podem nos afastar das promessas de Deus. O que eu estou falando? Se você vai lá no 16, no capítulo 16 que nós lemos, que nós estudamos na quinta passada, você vai perceber que o Senhor, ele encontra com Agar e ele fala, volta para a casa do Senhor, porque esse menino que está no seu ventre vai nascer, vai crescer, vai virar uma grande nação, o nome dele será Ismael, e ele habitará diante dos seus irmãos, os seus irmãos diante dele, e ele vai ser contra todos, e todos contra ele, e ele dá toda uma diretiva de que aquele menino vai nascer, vai crescer, vai virar um homem, vai casar e vai ser pai de nações. É promessa. Essas promessas estavam sobre Ismael. Mas por falta de um odre de água no deserto, Agar colocou ele para morrer em um lugar. Colocou as promessas para morrer. Então, para não ver as promessas morrendo, ela virou as costas e ficou longe. Deixa eu falar com você uma coisa. Provavelmente, alguém já te disse, ou você mesmo sabe, que Deus tem promessa para você. Se ninguém falou até hoje, e se você nunca soube disso, eu quero dizer para você que você está sabendo disso agora. Deus tem propósito, tem promessa para a sua vida. Glória a Deus. É por isso que você está vivo. É por isso que você está me ouvindo. É por isso que você está me vendo. Porque Deus ainda tem promessa a cumprir na sua vida. E aí, Agar então se afasta. O verso 15 aqui vai dizer que, consumida a água, ela coloca o menino debaixo de uma das árvores e se assenta distante, no verso 16 vai falar. Então, no deserto, precisamos ter cuidado para não nos afastarmos das promessas. Ok? Essa é uma lição. Uma outra lição que eu aprendo aqui é que no deserto o Senhor nos confronta. Isso é real. Pensa bem. Deus já havia ouvido a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. Deus não ouviu o choro dela. Deus não falou que ouviu o choro dela. Deus ouviu a voz do menino. Porque Deus tem compromisso com as suas promessas. Amém? Deus vela pelas suas promessas.
Deus cuida das suas promessas para fazê-las cumprir. E Deus então ouve o choro do menino que havia se deixado pela mãe para morrer. E então diz a palavra do Senhor que Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus bradou para Agar desde o céu e disse: o que você tem? O que eu tenho? Pensa, eu estou no deserto, não tem mais água, não tem onde pegar água, o menino vai morrer, eu também. O que deu na sua cabeça, Agar? Você não se lembra de que aquele menino é portador das promessas de Deus? É alvo das promessas de Deus? Você esqueceu já? Passados 16 anos você esqueceu de tudo? Naquele menino ali foram depositadas as promessas de Deus. E você precisa se atentar para isso. E ele fala: o que tens, Agar? E antes que ela falasse qualquer coisa, ele diz: não temas. Então o que acontece? Ela estava temendo a morte. Né? Temendo o deserto. Temendo ver o menino morrer. Fugindo de ver ele morrer. Se afastou da promessa. Então o Senhor confronta ela ali, ele fala assim: porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Então, nesse momento, eu aprendo que o Senhor nos confronta, ele diz: o que tens? E o Senhor nos encoraja, ele diz: não temas. Então, no deserto, nós precisamos ter cuidado para não nos afastarmos da promessa. No deserto, o Senhor nos confronta. No deserto, o Senhor nos encoraja. Não temas. Por quê? Porque Deus ouviu a voz desse menino. Ou seja, Deus se lembrou das suas promessas. Deus não vai deixar a promessa dele morrer. Não vai. Há um cântico que o Nando Azevedo canta que diz: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. O Senhor havia dado uma promessa a Abraão de que ele seria pai de nações. E Ismael nasceu das entranhas de Abraão. Portanto, a promessa do crescimento, a promessa da expansão como nações estava sobre Abraão, e aquilo então foi depositado também no filho nascido de Abraão. Então a palavra Deus já havia dito isso para ela. Só que agora ela está dizendo que o menino vai morrer. Se Deus te fez uma promessa, então não vai acontecer, não vai morrer antes que se cumpra. Amém? Você tem dúvida disso? Deus fez promessa acerca da minha vida. E Ele está cumprindo e vai cumprir. Deus tem promessa sobre os meus filhos. E vai ser cumprida. Deus tem promessa. O nosso ministério será cumprida. Então não se afaste da promessa. Escute o Senhor te confrontando, mas também escute Ele te encorajando. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. E também, querido, aqui, mais uma lição no deserto, é que o Senhor, Ele nos encoraja fazendo-nos lembrar das suas promessas. Outra lição é: no deserto, Deus nos direciona ao seu propósito, ao nosso destino. Eita glória! Acredito que seja por isso que a palavra de Deus diz: tende por grande alegria o passar pelas provas.
pelos desertos. Porque no deserto, o deserto é um dos lugares mais propensos, mais propícios para que nós possamos ter um encontro face a face com o Senhor. Porque lá, no deserto, não terá outro. Não haverá sons para nos atrapalhar, porque no deserto é só nós e o Senhor. Por isso que eu acredito que todos nós passamos por desertos. Tem muita gente cheia da grana e no deserto. Tem muita gente vivendo uma vida muito boa em algumas áreas, mas em algumas totalmente desérticas. E nesse deserto, esse deserto, ele é muito proveitoso. Você já reparou quando é que nós buscamos mais a Deus? Você já reparou quando é que nós damos mais valor aos cultos de oração? Você já reparou quando é que nós pedimos oração às pessoas? Nós deveríamos pedir oração enquanto estamos bem, dizendo assim, ore para que eu não caia, ore para que eu não perca essa graça. Mas eu só espero para clamar a Deus quando a coisa está no caos. Quando o oásis vira deserto. Quando a bonança vira tempestade. Então, cuidado. Mas se você está vivendo um deserto, saiba que esse deserto é um momento precioso. Portanto, é isso que eu acredito nesse tempo desértico chamado tempo de pandemia. Eu acho que esse é um tempo precioso. Eu sempre falo isso. Você pode não concordar comigo, mas é exatamente assim que eu vejo. É o tempo precioso. Então, do deserto, o Senhor nos direciona ao seu propósito. Olha o que ele fala. Ergue-te, levanta-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei. Ele está nos direcionando para o propósito dele. Meu propósito é esse, dele farei uma grande nação, e o destino dele é ser essa grande nação. O meu propósito é fazer dele uma grande nação. O propósito de Deus é fazer de você uma grande mulher, um grande homem dele. O propósito de Deus é fazer de você pai de gerações espirituais, mãe de gerações espirituais. E o seu destino é ser essa resposta de Deus, é ser essa resposta para Deus. A igreja não está implantada num lugar para ficar só num grupinho, só bebendo, só esperando, sabe? Não, a igreja está num lugar para ser o que Deus fez ela para ser o que Deus instituiu ela para ser. Independente de qualquer situação. Então, cuidado, porque às vezes o Senhor aproveita o deserto para nos direcionar. Você lembra dos discípulos? O Senhor falou assim, ficai aqui até que. Olha isso. O Senhor Jesus falou para os discípulos, ficai aqui em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, de capacitação, de dons espirituais, de direcionamento, de poder, de virtude. Ele fala até que, mas eles receberam e continuaram ali. Então o Senhor permitiu o deserto, a dispersão. Aí você vai ver alguém lá em Filipos. Olha, você vai ver alguém lá em Samaria, Filipe lá em Samaria, você vai ver ele lá no deserto, batizando o eunuco. Levou para o deserto. Nós falamos quinta-feira passada que Ezequiel 20, verso 35 diz que
O Senhor fala assim, eu vos levarei ao deserto dos povos. Um deserto que não se acha no mapa, porque é um deserto dos povos, um deserto interno. Por fora está tudo certo, por dentro do deserto. Eu vos levarei ao deserto e ali eu falarei com você face a face. Então, no deserto, o Senhor fala face a face conosco. Falou com Agar, uma egípcia escrava, falou com Agar, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, no deserto, o Senhor nos direciona ao seu propósito e ao seu propósito quanto ao nosso destino. O verso 18 está dizendo isso. Outra lição que eu aprendo aqui é que no deserto o Senhor abre os nossos olhos. Agora olha que coisa interessante. O verso 19 vai dizer o seguinte. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Sabe o que é incrível aqui? É que o poço de água já estava ali. Deus não gerou um poço ali. Deus não fez um poço ali. O poço estava ali. A única coisa que Deus fez foi abrir os olhos de Agar. Porque o deserto, o foco no deserto, tirou do campo de visão dela aquele poço. Às vezes, pode ser que nesse tempo tem pessoas com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, porque os seus olhares, os seus ouvidos, os seus sentimentos estão todos voltados para a pandemia. O Senhor fala assim, olhai para mim e sereis salvos. A Bíblia diz, aqueles que olham para Ele não serão confundidos. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Queridos, é preciso que nós entendamos isso. Agar estava ali no deserto, dizendo que a esperança dela, que as promessas feitas na vida dela iam morrer, e que ela também ia morrer, porque ela, juntamente com todas as promessas, ia morrer, com o odre vazio na mão, diante de um poço. Ah, queridos, há poucos dias eu contei essa historinha aqui, acho que essa historinha todo mundo conhece, mas trata daquele camarada que foi viajar para um lugar distante, mas só tinha o dinheiro da passagem, e ele então preparou lanches para comer durante a viagem, entrou no navio, comprou a passagem, entrou no navio, e ele, dia após dia, foi comendo aqueles lanches que ele fez, mas a viagem era muito longa, o lanche acabou, o odre de água acabou. E a história diz que aquele rapaz, então, ele começa a procurar um jeito de se alimentar, até que ele descobre uma forma de chegar à cozinha, e pede ao chefe da cozinha para que ele pudesse trabalhar limpando, lavando o prato, sei lá, fazendo alguma coisa lá, para que ele pudesse ter direito de se alimentar. E ele falou assim, mas você não está se alimentando por quê? Não, porque é muito chique daquilo lá, deve ser muito caro e eu não tenho dinheiro para pagar. E ele falou assim, como foi que você entrou nesse navio? Eu comprei minha passagem. E ele disse, pois é, tudo aquilo está incluso na sua passagem. Às vezes no deserto fazemos isso, nós morremos de fome diante do banquete. A Agar estava já conformada de que as suas promessas tinham se esvaído e de que ela também iria morrer porque faltou água. Ela estava num deserto e não tinha água. Se ela estava próxima a um poço, porque diz a Bíblia que Deus abriu-lhe os olhos e viu o poço de água.
O Senhor no deserto abre os nossos olhos. Você lembra de Geazi, num deserto do medo, por ver o exército ali em volta da cidade, e ele fala, estamos mortos. Então o profeta ora, Deus abre os olhos daquele moço, e ele vê os exércitos de Deus que muito maiores do que os exércitos que estavam em volta da cidade. Sobre o que mesmo o Senhor precisa abrir seus olhos, querido? Ou a pergunta poderia ser, o que mesmo está impedindo que você veja a solução de Deus para a sua vida? O que é que está impedindo? É o deserto? É a desesperança? É o se esquecer das promessas de Deus? Porque Agar se esqueceu que Deus havia dito que o menino ia crescer, ia casar, ia ter filhos. Então no deserto o Senhor abre os nossos olhos, e eu quero encerrar dizendo que no deserto o próprio Deus se torna em nossa habitação. Se não temos outro lugar para ir, o Senhor é a nossa habitação no meio do deserto. O que eu aprendo aqui também é que o deserto de verdade não é um lugar, é uma condição. Não é um lugar, é uma situação. O deserto, a Bíblia, olha o que a Bíblia diz, querido. Que era Deus com o menino, porque quando abriu os olhos, a vida voltou, porque ela foi lá, encheu o olho, deu o menino, a vida voltou. Então no deserto, o Senhor pode sim preparar uma mesa. No deserto, o Senhor devolve a vida, é ali. Ele não tirou ela do deserto. Ela não se trata de tirar do deserto. Às vezes Deus até prefere que a gente continue lá, para que faça diferença exatamente onde tudo é deserto, e eu tenho bonança, e eu tenho fartura, mesmo em meio a um deserto. Às vezes a gente quer sair do deserto, e o Senhor fala assim, eu vou fazer você prosperar no deserto. Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele, e falou assim, não, eu não vou tirar, a minha graça basta para você. Moisés quis sair do deserto para morar na terra prometida, e o Senhor falou assim, você fica aqui. Porque no deserto eu faço dele a porta de entrada sua para a eternidade comigo. Então, olha só, querido. Se você for analisar, o Senhor aqui fala assim, e era Deus com o menino, estou lendo o versículo 20 e 21, era Deus com o menino que cresceu e habitou aonde? Deus fez para Ismael habitação no deserto. E foi flecheiro e habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou mulher da terra do Egito, das suas raízes. Queridos, eu quero dizer para você que no deserto, o Senhor é a nossa porção. No deserto, o Senhor é a nossa prosperidade. A nossa prosperidade no deserto não é dinheiro, não são bons médicos, não é a vacina que ainda vai surgir, não é riqueza, não é fama, não é glória. No deserto, a nossa porção é o Senhor. Porque fora do deserto, às vezes a gente acha outras porções, outras formas de prosperidade, outras formas de felicidade, outras formas de vida, outras formas de crescimento, outras certezas. Mas no deserto, o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa prosperidade, o Senhor é a nossa certeza, é a única certeza que tem, o Senhor é a nossa habitação no deserto.
Talvez seja por isso que nós, como seres humanos, passamos por tantos desertos. Porque é só no deserto, na maioria das vezes, são nos desertos da nossa vida, que o Senhor consegue a nossa atenção. Que o Senhor consegue a nossa aproximação. Porque não tem mais ninguém. É nós e Ele. É Ele e nós. Face a face. Queridos, que nesse deserto que você está vivendo, você não se afaste das promessas. Que nesse deserto você se sinta confrontado, mas também encorajado pelo Senhor. Que nesse deserto o Senhor te direcione, te conduza ao propósito dele quanto ao seu destino. Que nesse deserto o Senhor possa abrir os nossos olhos, os seus olhos, os nossos olhos. E que nesse deserto você possa entender, nós possamos entender que só o Senhor pode ser a nossa porção no deserto, a nossa certeza no deserto, a nossa prosperidade no deserto. A vida brotando no deserto, a vida surgindo no deserto. Há um poço que o Senhor preparou para nós nesse deserto. E quando você abrir os seus olhos, os seus ouvidos, você vai ouvir esse poço dizendo assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E diz mais, se você crê em mim, rios, não é apenas um poço, rios de água viva fluirão do seu ventre e saciará a sede de outros. Aproveite o deserto para entender o que Deus está querendo da sua vida, querido. Que nesse tempo desértico, você possa ser avivado, vivificado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que haja graça, que haja glória, que haja poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus aplique cada palavra dessa no nosso coração e que ela seja multiplicada a muitas pessoas e que ela mude a história, não apenas de pessoas da nossa geração, mas mude a história de gerações. Porque foi assim que aconteceu. Era apenas um menino que se tornou um homem, que se casou e que foi pai de 12 tribos, de 12 nações. Que o Senhor seja contigo. Que o Senhor te dê bálsamo, te dê prosperidade, te dê habitação, conforto, mesmo no deserto. Porque o Senhor é socorro bem presente na angústia. O Senhor está conosco. O Senhor está contigo. Amém? Deus te abençoe, querido. Daqui a pouco nós estaremos aqui no templo com a turma que estará aqui para a gente poder desfrutar de mais um momento de palavra do Senhor. E que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos por esse momento, por esse tempo. Nós te louvamos, ó Deus, pelo manifestar da sua graça, da sua glória, da sua majestade sobre nós. Apesar do que somos, ingratos e imerecedores daquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor é Deus tão misericordioso, tão maravilhoso, que tem nos abençoado mesmo assim. A Ti nós rendemos a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa honra, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, muito obrigado e até domingo, se Deus quiser, às 18 horas, aqui na live. Deus abençoe.